E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje o dia promete treta. Hoje teremos aí, possivelmente no Senado, o início da PEC do rombo. A gente vai falar sobre isso no segundo tema, mas quero começar o vídeo de hoje falando rapidamente aí sobre o Brasil, até sobre a Copa, só duas notícias bem rápidas, falar rapidamente sobre Bolsonaro, um caso que envolve também uma decisão judicial, e quero falar de algumas matérias e alguns temas polêmicos que andaram rondando ontem as redes sociais de direita. Aí sim, falaremos da PEC do rombo, quero mostrar algumas coisinhas para vocês, algumas coisas engraçadas, né? Os nossos senadores são muito inteligentinhos, enfim. Depois do terceiro tema, esse é bem interessante. O Eduardo Cunha, semanalmente, ele publica aí um texto toda segunda-feira no Poder 360 e ele veio com um texto agora que fala de uma tal direita camuflada. Eu até adianto, ele não tá falando de Bolsonaro, nem da turma que realmente direita. Ele diz que é daquela turma de esquerda que se camufla de direita, que seria a turma do PSDB. E aí nesse texto dele, ele traz algumas teses de algumas confusões que podemos ter aí nos próximos, sei lá, semanas, dias, meses, a depender do cenário que pinte aí no horizonte. E eu quero divulgar com vocês isso sobre os olhos, né, e algumas análises de algumas matérias que saíram na imprensa e algumas coisas que estão acontecendo, algumas tretas. É um apetite insaciável da turma da esquerda, vocês vão entender muito bem. E depois teve um encontro aí, né, do Dilma com a turma dos Estados Unidos. E a única matéria ontem que ela destoa da narrativa, porque tá todo mundo comentando o seguinte, né? Não. Clima, sustentabilidade, clima, parcerias, etc. E teve uma que fala de outra coisa que eu quero comentar com vocês, mostrar mais algumas coisinhas e falar rapidamente de algumas notícias internacionais que eu acho que tem total ligação com o que está acontecendo no Brasil. Mas vamos começar, que é para tempo de falar sobre tudo. Sobre a Copa, só isso daqui para mostrar como o consórcio odeia o Brasil. Eles odeiam o Brasil. Ontem, o Brasil, goleada, né? Os Kim perderam, né? Vários e vários Kims lá na Coreia. Aí você vê aqui, o Juca Kfouri falando o seguinte: a Coreia do Sul não assusta, apavora, né? Apavora. Tomou, foi 4. E o Casagrande diz: se Neymar sair jogando, vai ser um erro grandíssimo. Qual erro que foi? Fico até nervoso, sabe? Eu nem comento de Copa, nem sou um fã de futebol, mas é a seleção brasileira, a Copa do Mundo, sabe? Esses eventos esportivos, a depender, é quase uma espécie de missão de paz. Vocês lembram quando o Brasil foi jogar, sei lá no Haiti no passado? É quando o Brasil entra em campo, pacifica, né? Se tiver um conflito. E aí, ao invés da turma valorizar o que é a seleção brasileira, o Brasil é conhecido no mundo inteiro, pessoal, pelo futebol. A oportunidade que eu tenho, uma vez ou outra, de conversar com... Sim, as pessoas sabem mais do futebol do Brasil do que qualquer outra coisa. E é uma coisa que eles realmente admiram. Pode parecer pouco, né? A gente queria realmente ter um país extremamente desenvolvido, sem pobres, né? Um país que, assim, o mais pobre de todos fosse lá, classe média baixa. Infelizmente, as coisas não são assim. Agora, tem que valorizar. É só matéria contra, é só colocando as pessoas para baixo. Mas tudo bem. Vamos comentar aqui de algumas coisinhas. Aqui também não quero me alongar muito. Ontem teve uma notícia que foi bastante divulgada. Foi o seguinte: o Exército tinha feito uma licitação para comprar uns blindados, né? Dar uma atualizada na frota. E a Justiça decidiu por suspender. A licitação começou ainda em março de 2021. Entraram aí com a peça. Aí tá aqui o Globo comentando: a Justiça suspende compra de blindados, que seria fechada hoje por 5 bilhões de reais. Acho que era 900 milhões de euros. A notícia interessante, que até resume na manchete, é o Cláudio Dantas, o antagonista, que é o seguinte: ex-assessor de Palocci é autor de ação contra a compra de blindados. Charles Capella possui longa ficha de serviços prestados a administrações petistas e chegou a assessor especial da Casa Civil do primeiro governo Dilma. Foi um dos atores aí que assinaram a peça. Só isso, né? Não que assim, tem que analisar os motivos. Eles apontam que nesse momento estamos num momento de paz, teria meio que necessidade de gastar todo esse dinheiro, estamos vendo aí corte na saúde, na educação, então às vezes é melhor investir nessas áreas do que renovar a frota, pensar na defesa, soberania nacional e diversas outras coisas. Estamos em tempos de paz, mas tudo bem. Ainda sobre as forças, ontem Bolsonaro participou de um evento, ficou bastante emocionado, chegou até a chorar, a imprensa teve que noticiar sobre isso. Bolsonaro chora durante evento militar. E aí tem um comentário do Ciro Nogueira, muitas pessoas falaram sobre isso, né? Só que
Quem é de direita sabe quem Bolsonaro é. Não é nenhuma novidade. Eu fiz questão de trazer essa postagem do Ciro Nogueira por algumas razões. Ele fala o seguinte, ó. Durante 4 anos, tentaram desumanizar. Eu acho que ele até já errou na conjugação do verbo. Não é que tentaram, tentam. Eles não pararam. Eles tentam desumanizar o presidente Jair Bolsonaro. Tentaram retirar o que mais tem: sensibilidade, simplicidade e humildade. Conteve as emoções dentro de si. Livre, agora Bolsonaro pode ser como ele é. Bolsonaro sempre foi assim. Agora o que eu me pergunto é assim, quando foi que o Ciro Nogueira descobriu que Bolsonaro era sensível, simples, humilde, que as pessoas comuns, tem muita gente que sabe disso, sei lá, desde o início dos anos 2000. Tem gente que acompanha Bolsonaro desde a época que ele era deputado estadual. Tem gente que acompanha desde o lado do caso da Maria do Rosário, do Champinha. Tem muita gente aqui que já chegou ali em 2016, né, o pós-2013. Muita gente só depois que realmente o governo começou. Mas o cara tava lá todo esse tempo. Essa aproximação do PP, do republicano, do PL, etc., né, para montar uma certa base, para ter uma certa governabilidade, isso só começa a acontecer a partir de abril de 2020. Talvez faltou um pouco de boa vontade da classe política de reconhecer as qualidades de Bolsonaro desde o dia 1º de janeiro de 2019. Pelo menos, podiam até ter reconhecido antes, durante a corrida eleitoral. Bolsonaro ele não é nenhum novato. Por mais que ele fosse um deputado do baixo clero, ele estava lá há muito tempo. Mas é isso, né? É olhar e tentar refletir. Espero que o Ciro Nogueira reflita bastante. Independente do cenário que pinte, que ele reflita bastante. Sobretudo, e as oportunidades que ele tem na mão, inclusive já visando 2024. Aí você vê. O André Porciúncula posta o seguinte, ó, clima de paz e conciliação. E ele faz aqui uma pequena colagem de 6 tweets. O Janones dizendo, Brasil campeão e Bolsonaro na prisão. Amém? Faz o L e vem ser feliz. É muita paz. Leonardo Sakamoto. TCU aumenta risco de prisão de Bolsonaro por usar auxílio na compra de voto. A equipe de Lula deve apresentar ações que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro. Ivan Valente diz, Bolsonaro na prisão, é preciso aprender com os erros do passado. Anistia, nunca mais. O Reinaldo Azevedo diz, Bolsonaro chorou em cerimônia das forças, o choro é livre, o golpismo não, cana. Estou de volta ao É da Coisa, nesta segunda, depois de Brasil versus Coreia. E o Bolo diz, hoje completaram 30 dias da derrota de Bolsonaro, calendário próximo, posse do Dilma, prisão de Bolsonaro, tic-tac. Querem a todo custo colocar Bolsonaro na cadeia. Mas é a turma do amor. Antes de entrar nessa matéria, eu tinha que ter mudado a ordem. Não sei se vocês conhecem esse rapaz aqui. Parece comigo um pouco. Quero mostrar aqui uma coisa antes de ler e comentar sobre a matéria que saiu na CNN, que diz respeito a uma entrevista do Tarcísio. Porque esse rapaz aqui, ele fez um comentário antes da entrevista do Tarcísio. É até para ser um pouco coerente, né, no que a gente vai falar. Vou ter que pausar aqui que eu esqueci de baixar o vídeo. Peraí. Pronto. Olha o que eu falei ontem. Isso vai acontecer. O governo de São Paulo, eu acho que o Tarcísio ele vai adotar. Eu até acho que o perfil do Tarcísio é um perfil mais de diálogo. De procurar alguns consensos. Tentar ir por alguns caminhos e algumas pautas que são menos polêmicas. Eu acho que o Tarcísio ele vai acabar focando em fazer um governo de mais entregas. Não, vamos olhar essas questões aqui ligadas à infraestrutura, questão ligada a isso aqui, aquilo outro, e realmente assim, entregar algumas coisas, né? Deixar alguma coisa meio que concreta. Eu não acho que o Tarcísio ele vai para cima, sei lá, da pauta ideológica. Vamos mostrar. Alguma coisa deve passar. Comentei isso no vídeo de ontem. Após meu comentário, o Tarcísio concedeu uma entrevista para a CNN, cuja manchete é a seguinte: nunca fui bolsonarista raiz e não vou entrar em guerra ideológica, diz Tarcísio à CNN. Teve muita gente que sentou a bolacha no Tarcísio por essa manchete. Mas vamos ver o que foi que aconteceu. Eu nunca fui bolsonarista raiz. Comungo das ideias econômicas, principalmente desse governo Bolsonaro. A valorização da livre iniciativa, os estímulos ao empreendedorismo, a busca do capital privado, a visão liberal. Sou cristão, contra meu corpo, minhas regras, contra a liberação de coisa que não presta, mas não vou entrar numa batalha ideológica e cultural. Ele também defendeu a pacificação do país
e se diz contrariado com as críticas que ele vem recebendo, né, por vezes, de bolsonaristas. A mais recente delas, por ter sentado ao lado de um ministro da Suprema Corte, lá no evento, que, segundo ele, é preparadíssimo e razoável. O Brasil está muito tenso e dividido, precisa pacificar. Outro dia veio a óbito o ex-governador Fleury. Eu coloco lá uma mensagem nas redes sociais para confortar a família. Trata-se de um ex-governador do estado que eu vou governar. E aí eu recebi críticas, né? Eu recebo críticas. Sobre a questão do ministro, né? A matéria da CNN estava fora de ordem. Depois tinha um evento em que teve um jantar que estavam presentes ministros das mais diversas cortes. E na divisão das mesas, me botaram ao lado do ministro Barroso. Queriam que eu levantasse e saísse? Sou o governador eleito de São Paulo. Vou conversar com os ministros. Não vou fazer o que erramos no governo federal, de tensionar os poderes, com poderes. Vamos conversar com etc. E o ministro Barroso é um ministro preparadíssimo, razoável. Sempre que eu, na condição de ministro da infraestrutura, precisei dele, ele ajudou o ministério. Sempre votou a favor das nossas demandas. Mas os caras me esculhambaram, uma das críticas que ele estava recebendo. É só ver o que foi minha atuação no Ministério da Infraestrutura. Será do mesmo jeito, uma atuação técnica. Eu quero dar resultado. Vou me engajar nessa questão do resultado. E será como fui no Ministério. Não me envolvi em polêmica, não entrava na questão ideológica. Eu quero que São Paulo cresça, que na educação haja resultado para jovens e crianças, melhorar o IDEB, que os jovens possam ter ensino técnico profissionalizante. Eu não vou estar imerso numa batalha ideológica. Meu foco é até emprego, concluir projetos de infraestrutura. Tarcísio disse ainda achar difícil que Paulo Guedes aceite o cargo para o qual foi sondado, né, de secretário da Fazenda, e afirmou que a tendência é que um ex-assessor do Paulo Guedes, o Samuel Kinoshita, seja o secretário. E eu volto para esse rapaz. Gente, eu tenho vários motivos para reclamar do Tarcísio. Durante o pleito, por algumas vezes eu falei, Tarcísio não é o maior dos conservadores, é um pouco liberal, devemos nos decepcionar com ele em algum momento. Mas pergunto a vocês, pense assim, na boa, eu acho o Kassab intragável. Por mais que eu saiba que o Tarcísio tem um vice do PSD, eu ainda acho o Kassab intragável. Eu realmente esperava que pudesse ser qualquer outra pessoa, menos o Kassab. Mas vamos esquecer o Kassab por hora. Vamos voltar para a fala do Tarcísio. O Tarcísio diz, eu apoio essas pautas econômicas, são similares do governo Bolsonaro. Sou contra algumas pautas morais bem claras da direita. Fiz um compromisso, eu espero que a gente não precisa nem voltar nesse assunto. Contra meu corpo, minhas regras, contra a liberação de coisa que não presta e algumas outras coisas. E falou, vou focar no resultado. Eu fui eleito governador. Eu tinha até comentado ontem, que o comentário que eu fiz foi mais longo. Eu falei, pessoal, eu acho dificilmente que o Tarcísio ele vai querer seguir um caminho onde ele inicie um processo e no meio do caminho a turma judicialize e aí ele tenha que começar a lidar com novos problemas. Eu acho que ele vai tentar desde o princípio conversar para já ter meio que uma resposta. Ele não vai querer ser pego de surpresa no meio do caminho. Infelizmente ou felizmente, a política por muitas vezes ela depende do diálogo com grupos que muitas vezes a gente não apoia, com pessoas que não são às vezes benquistas por determinados grupos. E assim, um cargo do legislativo não precisa às vezes estar conversando com fulano, ciclano, beltrano. Porque o legislativo ele tá para representar uma parte da população, uma parcela da população. Ou seja, vereador, deputado estadual, deputado federal. Só quando você fala num cargo executivo, aí o senador ficaria meio com a bola dividida, mas um executivo, prefeito, governador, presidente da república. Eu digo que o Senado fica dividido porque o Senado, tipo assim, tem eleição que elege 2, tem eleição que só elege 1. Então fica meio que se um que tem mais votos leva. Ele só representa uma parcela, as ideias, mas é meio complicado. Mas o cargo do executivo, ele tem que governar para a sociedade. Ele tem que procurar um tipo de consenso. O Tarcísio ele não vai querer tensionar algumas coisas. E aí, eu volto a falar. Eu acho que a gente tem que cobrar. Com certeza vai ter que cobrar
ter um olhar crítico sobre a gestão do Tarcísio, mas tentar manter aquele equilíbrio entre uma crítica histérica, sem fundamento, e a passada de pano, que ainda bem não dá para ficar. Vai ter que ter algum tipo de cobrança. Mas nesse momento, ele tá tendo diálogo. Qual foi o tipo de ação real? O momento é bom? Não, o momento é horrível. O Brasil tá num momento chato, pesado. Mas é o que eu falei ontem, eu também não saberia falar para vocês qual é o melhor momento. O Tarcísio conversar com algumas pessoas. Eu também não acho de bom tom o Tarcísio levantar da mesa. Ah, aqui eu não sento. Eu acho que tá muito tenso, tem tanta coisa pra gente conversar, debater nesses momentos. Ainda sobre o Tarcísio ontem. E eu nem queria estar defendendo, eu acho que eu sinto que eu tô defendendo o Tarcísio muito mais do que ele merece. Vamos sério mesmo. Tem na turma que andou muito próximo do Tarcísio, principalmente o Sabará, eu tenho certeza que ele vai falar que proximidade não tem nenhum. Duvido que o Sabará me veja como um grande amigo. Só daqui dando um exemplo, né? Já foi uma pessoa que eu já pontuei diversas coisas ao longo do tempo. Nada assim também contra, pessoal, etc. Só não acho que o Sabará também é um direitista de primeira hora. Mas voltando para aqui, ontem também a turma começou a jogar pedra. Começou a jogar pedra, que a matéria foi a manchete do Estadão, ela foi replicada em outros veículos jornalísticos. Eu nem abri para dar uma olhada. Falei, isso aqui é treta, eu não vou nem abrir para olhar. Mas eu me deparei com o comentário da Paula Schmidt, que é jornalista, escreve lá no Poder 360. Ela fala o seguinte, eu vou ler o que eu grifei já. Mas, na manchete do Estadinho, isso virou adia promessa, blá blá blá. Vou lembrar quem é o Estadinho nos tweets a seguir. Então, assim, quando eu li o tweet da Paula, eu falei, pô, peraí, quer dizer que o cara falou uma coisa e a matéria virou outra? E o que é que eu tô falando? Olha qual é a manchete. Tarcísio adia promessa de acabar com a obrigatoriedade, do que você é só ler ali, né, da obrigatoriedade no serviço público em meio do avanço aí da pandemia. Aí, o último parágrafo da matéria fala o seguinte, procurada, a assessoria de imprensa de Tarcísio informou que a atuação do novo governo sobre a imunização se dará a partir da conscientização e da garantia da disponibilidade. Vamos tentar conscientizar as pessoas e deixar disponível. Ao Estado, cabe preservar a liberdade de escolha do cidadão e atuar ativamente na conscientização tanto dos servidores públicos como de toda a sociedade. Para mim, isso daqui é um indicativo, e aqui é uma fala oficial, e aí sim ele vai poder ser cobrado, quando ele assumir o posto, vai poder ser cobrado, porque está aqui a palavrinha da assessoria dele, que ó, cabe ao Estado prezar pela liberdade de escolha. E aí você deixa disponível e conscientiza as pessoas. E ele não ficou restrito aos servidores. A assessoria oficial do Tarcísio ainda fala como toda a sociedade. Então eu espero que realmente qualquer tipo de obrigatoriedade não avance. Isso foi uma promessa. Aqui não está nenhuma promessa. O Estado atuará fortemente na ampliação da cobertura através da comunicação efetiva sobre a importância e a segurança. Blá, blá, e seguirá garantindo doses para quem precisar. Entre o que saiu do Estadão com manchete e a fala da assessoria do Tarcísio, sejamos justos. A coisa não está muito bem como uma turma está pintando. Volto a falar, Tarcísio não é Bolsonaro. Quem está esperando um Bolsonaro 2.0 não vai ter, gente. Bolsonaro... Ontem, conversando com o Tia do Zap, falou que Bolsonaro é o cometa Halley. Só aparece uma vez a cada 76 anos. O da nossa era a gente já viu. Eu falei para ela, eu acho que não, viu? Porque eu não lembro de 76 anos atrás alguém similar a Bolsonaro. Pegando aqui o bonde nessa questão da pandemia, só notícia rápida para você ver como são as coisas. Dimas Covas usou placas especiais de carro sem aval e governo de São Paulo não sabe de onde vieram. Colocou lá a plaquinha, né, para poder fugir do rodízio, isso, aquilo, outro. Tem umas certas regalias. Saiu uma matéria na Folha, mas eu duvido que isso aqui vai se tornar um escândalo, que vão querer abrir uma sindicância, uma investigação, saber o que tá acontecendo. Não, aqui tá de boa, só uma pitadinha, né? Uma matéria um pouquinho mais picante, mas fica por aqui. Que aqui é do bem, aqui é do bem, aqui não é de direita, né? O Dimas Covas, era a turma do Dória. E aí uma notícia, que eu acho que é interessante. Eu não acho que deve ser possivelmente o único. A depender das confusões aí no Legislativo como um todo, podemos ver mais notícias, mais migrações, e não só para o PL, mas também para outros partidos. É o seguinte, Chico Rodrigues deve trocar a União Brasil por PL.
Eu acho que o PL tem potencial para conseguir mais senadores para a sua base. Talvez até mais deputados. Eu acho que se o PL realmente mudar o estatuto, e vai mudar, começar a seguir uma linha. Ó, nós somos o único partido no Brasil que realmente é oposição à esquerda. Independente do cenário. Vamos ser oposição à esquerda. Oposição à esquerda. Somos verdadeiramente um partido de direita. Eu acho que tem tudo para crescer e crescer para valer. Começar a entrar no imaginário popular. Falar, ó, partido anti-esquerda, só o PL. Começar a ganhar força. Fora todo o apoio que o Bolsonaro tem, né? E aí é só. Começar a falar aqui da carreta furacão. Só para comentar aqui uma coisa, falando um pouco do consórcio, antes de falar sobre a PEC. Essa matéria da CNN, eu não sou muito a favor, já falei para vocês isso por algumas vezes, de ficar indo em algum lugar, outro, falar você é isso, você é aquilo, etc. Eu entendo a indignação das pessoas, eu realmente entendo, mas eu sinto que isso normalmente acaba se virando contra a direita. Esse é o meu único problema, né? Eu acho que esse é um dos principais problemas. Eu acho que também, assim, eu não queria ter ninguém no meu pé do ouvido reclamando, mas eu sei também, mas é figura pública, etc. Beleza. Mas eu trouxe essa matéria por uma única questão. A CNN comenta que manifestantes protestam contra Lula em frente ao hotel onde político está hospedado. Aí eu abri a matéria para dar uma lida, aí falava o seguinte, algumas pessoas usavam cocares. Eu falei, tá falando de índios? São índios? Camisetas e bandeiras do Brasil. Faz pedindo isso, aquilo outro. Alguns manifestantes que disseram ser líderes indígenas. Então não é índio, né? Dizem que são índios. Aí eu fui olhar, procurar uma foto para mostrar para vocês. Bom, vocês podem ver, a maioria tem uma pele mais avermelhada, os tons com cocares. Você vê assim a fisionomia, né? O fenótipo bem similar aos indígenas, mas segundo a CNN, né, são algumas pessoas que usavam cocares. Independente de concordar ou não com o que está acontecendo, independente de bater palma ou não, esse tipo de ação, foi para frente do hotel, será que o consórcio daria o mesmo tratamento para uma manifestação da esquerda que houvessem índios? Será que ia falar, a manifestação aqui da esquerda tem pessoas que dizem ser lideranças indígenas? Será? Será que ia ser alguma matéria falando, não, tem pessoas aqui que usam cocares? É o consórcio. É o consórcio. A CNN, né? Depois da reformulação, ó, tá mais esquerda do que nunca. A Eliane Cantanhede, essa aí a gente já sabe mais ou menos para qual lado ela gosta de cortar, né? Normalmente, quando tem que escolher direita e esquerda, só corta para esquerda. Não dá para exigir mágica nem cobrar Lula por culpas que não são dele. Uai, a culpa não, ele não sabia de nada, a culpa não era dele. Quando forem, pau nele. Quando for, quando é que vai ser? Teremos muito tempo para criticar o novo governo e os holofotes já estão focados para detectar qualquer indício de mensalão em Petrolão. O Estadão, além da Cantanhede, também soltou essa pérola. Haddad, cotado para ministro, condenou o modelo soviético em seu mestrado. Veja o que ele pensava. Pronto. O Haddad é quase um economista da escola austríaca, um anarcocapitalista, empresário de solução total do Estado, quase isso, né? Governo de bitcoins. Só faltou falar isso. Não pega aqui algo bem oposto aí aos soviéticos. Aí você vai ler a matéria. É uma matéria que, assim, a única impressão que eu fiquei ao final é como se fosse aquela matériazinha para dar uma empurrada no Haddad, goela abaixo da sociedade, para aceitar. Não, o Haddad é um cara bacana. O Haddad é um liberal. O Haddad é um liberal. Será, dependendo do cenário aqui em Belo Horizonte, nossa, será o melhor ministro da economia que esse país já viu. Vocês aí, isso, aquilo, outro, Paulo Guedes. Não. O Haddad é mais liberal que o Paulo Guedes. Aí você vê, ó, falando sobre a dissertação do Haddad. Foi uma dissertação corajosa, porque se contrapôs aos dogmas da esquerda. Tá vendo como o Haddad é? O Haddad tem coragem de ir contra os dogmas da esquerda, afirma o jornalista Eugênio Bussi, que antecedeu o petista na presidência do Centro Acadêmico 11 de agosto de 1984. Abre aspas. Eu lembro dele, olha só. Foi no fim dos anos 80, né?
Vamos botar no fim mesmo, 89. 1989. Não foi 89, foi antes disso, essa dissertação. Mas 89, estamos falando de 33 anos atrás. Um evento de 33 anos atrás. Eu lembro dele me falando da motivação em fazer a tese. Ele já tinha uma militância política. Há 33 anos atrás, o Paulo Pichetti lembrava de uma conversa com a Haddad sobre a tese de mestrado dele contra os dogmas da esquerda, né? Hoje professor da Fundação Getúlio Vargas, que foi ex-colega do prefeito de São Paulo no mestrado. Ao Estadão, Haddad afirmou que o seu trabalho foi solenemente ignorado pela esquerda. Segundo o político, parte da esquerda da época até leu sua dissertação, mas não foi para o embate defender que estava terminando a União Soviética. Gente, quem de vocês aí, sabe, passou por uma graduação, fez um mestrado? Vocês já viram alguém parar para ler tese de mestrado? Quem é Haddad na fila do pão, no final dos anos 80, para o povo ficar lendo a tese dele? Na época ninguém lê. Óbvio, ninguém lê até hoje. O mestrado faz aquele papelzinho na maior parte do tempo e fica lá. É só para ter a prova para conseguir o diploma. Para! Eu achava difícil defender aquilo que estava terminando. Sempre fui de uma esquerda libertária. O Haddad, anarcapitalista. Nunca participei de nenhuma organização que tivesse simpatia por regimes despóticos. Cuba é despótico? Venezuela? Nicarágua? Coreia do Norte? Os comunas? Não vou falar nada, né? Quem tem boca fala o que quer. Aí você vê. Em meio a um cara sensacional como a Haddad de um lado, que a depender do cenário, olha o que a gente pode ter, né? Como o nosso capitão da economia brasileira, né? Esse navio chamado Brasil. Imagina para onde vai guiar. Vai bater no iceberg. Aí você tem isso. E para piorar, você tem a PEC do rombo. E aí vejam só. Os senadores devem incluir trecho para destravar emendas de relator este ano. Tem ninguém besta. A PEC do rombo, que em tese é para pagar o Auxílio Brasil, e o extra aí de 150 por criança até 6 anos, era o que falaram para vocês. Aí já tá aqui agora. A PEC do rombo, que começará a tramitar na CCJ nesta terça, já deve autorizar gastos fora do teto ainda neste ano, o que contribuirá para destravar emendas de relator que fazem parte do orçamento secreto. A informação foi confirmada à coluna pelo relator-geral do orçamento, o Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí. E eu acho que dificilmente o Legislativo vai querer abrir mão aqui é orçamento secreto porque eles não querem que avance, né? Na verdade, não, desculpa. Na manchete é emenda de relator, mas depois já vira orçamento secreto, né? Na verdade, ele bota de novo, bota os dois. Tá difícil. O jornalismo brasileiro ainda não se decidiu se é emenda de relator ou orçamento secreto, né? Agora fica nessa alternância, se é do bem ou do mal. Se é do bem ou do mal, não se sabe ainda. Mas vindo para a PEC, o Alcolumbre é o presidente da CCJ e muito se falava que ele seria o relator. No vídeo de ontem, a gente comentou da possibilidade do Alcolumbre, ao sentir um cheiro de problemas, destinar a relatoria para outra pessoa. Porque o vice-presidente da CCJ é do PSD, mas dizem que é um bolsonarista. Talvez só porque ele não seja 100% a favor da PEC do rombo, ele já vira bolsonarista, né? No Brasil as coisas são assim. Aí o Alcolumbre, ontem ele avisava que teve a reunião com o Lira, com o Pacheco, discutindo a PEC do rombo, e aí ele designou o Alexandre Silveira. Basicamente o melhor amigo do Pacheco. Um cara que você sabe, se não, esse cara tem moral para sentar no colo do Pacheco. Sabe, ter uma roda de amigos, sentar no colo, sim, sabe, dar um abraço, coisa assim. Não, de amizade. Poucos fazem isso. Então é brother. Pacheco também lá de Minas Gerais, tava na campanha do Dilma desde o início. Aí você vê. O que fez o Alcolumbre desistir de relatar a PEC do rombo? É exatamente o que a gente tinha comentado. Ele desistiu por causa do senador bolsonarista Lucas Barreto. Caso se auto-indicasse como relator da proposta, Alcolumbre não poderia conduzir a votação da matéria na comissão. E aí, o Lucas Barreto já tinha dito o seguinte, né, que se as pessoas pedirem, por exemplo, vistas, isso, aquilo, outro, não tem como negar. São os mecanismos, né, são
as ferramentas que um legislador possui. E tem algumas coisas que são automáticas. Basta agora saber se a Alcolumbre vai respeitar o rito e vai respeitar os senadores ou não. E por quê? Já saiu matéria na imprensa, aqui na CNN, líder do governo no Senado busca adiar votação da PEC do estouro na CCJ. E mais uma vez eu queria destacar uma coisa, eu sinto falta de verdade dos tais deputados bolsonaristas comentando sobre esse tema, porque independente, pessoal, de qualquer coisa que aconteça, eu estou falando para vocês, algo será discutido nesse Brasil para ter R$600 de Auxílio Brasil. Isso vai acontecer. E se não for só, pelo menos isso, né? Mas além disso, tá ali a turma querendo colocar o orçamento secreto, emenda de relator, tem mais algumas coisas que eles vão querer colocar no meio, tem matéria aqui pra gente comentar sobre isso. Então esse assunto ele vai avançar, tanto que tem 5 PECs. Tem a de 70 bilhões do Alessandro Vieira, tem a de 80 bilhões do Tasso, tem a de 80 bilhões do Oriovisto com o Lazer Martins, tem a de 100 bilhões do Serra e tem a PEC do rombo da esquerda de 200. Tem 5. Alguma vai ser discutida. Então é um assunto que não dá para deixar de lado. Independente, isso aqui vai ser discutido. E aí o Portinho tá aí, né? Falando. A iniciativa foi gestada, articulada e apresentada pelos aliados do presidente da República, do eleito, né, o Dilma, para que este possa cumprir promessas de campanha e recompor o orçamento de diversas áreas. Eu nunca vi isso na história. Vão dar um cheque em branco para um cara que... Cara, nem subiu a rampa nem nada, tem um cheque em branco para gastar. Que coisa é essa? Pelo amor de Deus. Aí o Portinho veio aqui, ó. Requerimento. Audiência pública sobre a PEC do rombo na íntegra e com justificativas. É dinheiro público, tem que ter mais respeito. Aí tá aqui, ó. Senhor presidente, requeremos, nos termos do artigo 93, parágrafo 1º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir a PEC 32/2022, que altera o ato das disposições constitucionais transitórias para permitir a implementação do programa Bolsa Família e definir regras para a transição da Presidência da República aplicáveis à Lei Orçamentária de 2023 e da Providências. Propomos para a audiência a presença dos seguintes convidados: pessoas técnicas, que deveriam estar sendo ouvidas, porque é um tema que pode destruir a economia do Brasil. Primeiro, Paulo Guedes, ministro da Economia atual, ou o seu representante. 2. Alessandro Aurélio Caldeira, diretor da Secretaria de Macroavaliação Governamental, SEMAG-TCU. O senhor Daniel Veloso Coure, diretor da Instituição Fiscal Independente, o IFE, que mostrou que do jeito que está, a dívida pública brasileira pode chegar basicamente a 100% em 4 anos. 4, o senhor Braulio Borges, economista sênior da área macroeconômica da LCA e pesquisador do IBRE da FGV. 5, o senhor Érico Alencar de Figueiredo, presidente do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 6, o senhor Júlio Alexandre Menezes da Silva, secretário especial do Tesouro e Orçamento. 7, o senhor Mansueto Facundo de Almeida Júnior, economista-chefe do Banco BTG Pactual, ex-secretário do Tesouro Nacional. 8º, o senhor Paulo Fontoura Vale, secretário do Tesouro Nacional. Então tem 8 pessoas e coloca a justificativa, falando sobre os impactos que essa PEC pode gerar, etc, tudo mais. Ele relata tudo mais. Ele fala, ó, essa é a conclusão de especialistas no tema, merecendo destaque a notícia que divulga a conclusão da nota técnica da Câmara dos Deputados acerca da proposta de emenda à Constituição. Abre aspas. Se aprovada como está, a emenda constitucional ampliará em mais de 4 vezes o déficit primário previsto para 2023, dos atuais 63,7 bilhões para 261,6 bilhões, de 0,6 para 2,46% do PIB. E aí coloca no estudo antagonista que divulga essa nota técnica. Não um documento qualquer, uma nota técnica. Isso somado à absoluta ausência de previsão de receita que compense os gastos, principalmente no cenário atual, quando não sabe quem será o futuro ministro da Economia do país, o que prejudica ainda mais toda a repercussão econômica da proposta em comento. A ausência do ministro da Economia para justificar os impactos e a mínima projeção de lastro é também fundamento relevante para que se ouça economistas. Afinal, trata-se de dinheiro público e da economia do país. A discussão ampliada é indispensável para dirimir ambiguidades presentes na proposta, além de subsidiar os parlamentares na tomada de decisão a respeito dos temas
tão relevantes como sustentabilidade fiscal, investimentos e papel do Estado nas questões sociais. E esse documento foi apresentado pelo Portinho junto com o Eduardo Girão. E eu acho que eu sei. Eu acho que é esse o tipo de atuação parlamentar que nós esperamos dos nossos representantes. Não ficar demonstrando a sua indignação no Twitter. No Twitter tem o povo. Deixa o povo indignado. Não precisamos de mais. Não precisamos. Vocês foram eleitos para trabalhar. Vai e trabalha. Pelo amor de Deus. Vocês têm voz. A imprensa não entrevista qualquer um. Mas a imprensa com certeza vai dar visibilidade para políticos. Por quê? Porque ela quer furo, ela quer notícia, ela quer audiência, ela quer ouvir a oposição, ela quer ouvir tudo. Mas não. Meu Deus, ontem tinha gente tentando justificar o indefensável. Uma turma que vai pro Twitter, faz um monte de postagem, não pensa nas consequências, aí toma um calor da população, aí, eu tô vindo aqui pra esclarecer, não, porque eu apoio o Bolsonaro. Putz, cara, age como deputado, para de ser líder de torcida, para de ficar de tititi em rede social, postar a imagenzinha disso, daquilo, outro, isso não agrega em nada. Para, isso é feio, isso é feio. Essa pessoa, a gente falando, já me arrependi do meu voto. É um absurdo, sabe? Eu às vezes recebo umas mensagens, eu fico lendo essa mensagem do cidadão comum. Eu não converso com muita gente assim. Eu olho assim o cidadão comum, muitas vezes não respondo, mas eu leio. Também leio os comentários nos vídeos e eu vejo o povo falando: cara, eu tô desesperançoso com os representantes. Por onde a gente vai, olho para um lado, olho pro outro. É só desgosto. E eu queria falar, eu às vezes penso, o que eu vou falar pro povo? O que eu vou falar pro povo aí diante dessa turma da direita que tá aí às vezes? Rapaz, é fogo. É pra você ver por que essa PEC tem que ser discutida e tem que ficar de olho. É pra pagar o Auxílio Brasil? É pra ter dinheiro pra emenda? É pra ter dinheiro pro piso da enfermagem? Não sou contra o enfermeiro ganhar mais dinheiro, não. É uma profissão, meu Deus. Só quem já ficou doente sabe a importância de um médico, de um auxiliar de enfermagem, de qualquer coisa na área da saúde. Basta você ficar doente para você valorizar o profissional da saúde. Agora sim, essa PEC é para quê? É para o Auxílio Brasil ou é para tudo? Pode ver esse dinheiro. Não precisa de 52 bilhões para pagar os 200 extras, garantir os 600. E agora? O resto desse dinheiro vai para onde? Então tem que ser discutido. Deixar na mão. A turma de Brasília, você já viu alguma vez essa turma se juntar para falar: não, a gente vai ser responsável com o seu dinheiro. Vamos ser responsável. Não vamos formar maioria para gastar mais. Pelo amor de Deus. Aí veja como são as coisas. Pra gente entrar na pauta até sobre o Eduardo Cunha. A articulação política do Dilma já vira piada entre parlamentares do Centrão. Expoente do Centrão já faz troça com a claudicante articulação política do Dilma lá no Congresso. Dilma terá maioria para aprovar o que a gente quiser, ironiza o importante deputado do grupo. Porque o Dilma endossou a candidatura do Lira à reeleição. Isso é um ponto que a gente vai comentar bastante. Se a turma da esquerda tivesse força, independente do cenário, eles iriam querer ter um presidente da Câmara de esquerda, independente de... Assim como eles quiseram apoiar o Maia lá atrás, né? Contra Bolsonaro, etc. Independente. A esquerda não vai abrir mão, não vai largar o osso à toa, é porque não tem força. Tá, né? Que a avaliação de parlamentares é que o Dilma depende mais de Lira do que o contrário. E aqui estava no vídeo nos últimos dias, não deu tempo de comentar. Às vezes as coisas, quando demoram, fazem mais sentido. O Lira vem se tornando um político muito influente, muito importante no Brasil. É na capa da Veja. Poder ampliado. Todo poderoso. Ainda mais agora. Com as emendas de relator. Né? As pessoas, os brothers mais amigos, têm mais poder na hora de direcionar as verbas. E, gente, a emenda de relator não significa que é algo errado, que é corrupção, que é isso, que é aquilo outro. Não. O pessoal diz que às vezes falta transparência para saber quem foi que indicou a emenda para X, Y, Z. Mas no fim do dia, qual é a questão da emenda? É dinheiro público que está sendo designado, por exemplo, para a construção de uma obra, para comprar uma coisa, comprar outra. E aí o deputado, que ele não é besta, ele quer mandar
para a cidade que ele tem eleitor, para a base eleitoral dele, que é para ele ficar bem na fita. Falar aqui, ó, olha como eu trabalho por vocês. Tá vendo aí? Eu sou porreta. Vai vir agora 2024, eleja o meu prefeito, que é para nossa região continuar prosperando. Vamos trabalhar junto para melhorar a região. Eles querem isso. Tem gente aí que faz maracutaia no Brasil, né? Não tem como não rolar. Mas a turminha tá aí, todo poderoso. Lira, todo poderoso. Todo poderoso. E olha só. A direita camuflada, segundo Eduardo Cunha. Antes de a gente falar sobre isso, olha algumas matérias que saíram recentemente. A difícil missão do Dilma de conciliar interesses por ministérios. Equipe de transição com quase 1.000 integrantes, 13 partidos da base e pressões do PT, não é pressão dos externos, é pressão do PT, dificultam distribuição de cargos do governo. Transição do Dilma tem disputas nos bastidores por cargos-chave na esplanada. Terceiro governo petista tem como primeiro desafio fazer composição com aliados e resolver brigas internas do PT. PT. Aí você vem. Aliados históricos do PT reclamam de falta de ministério. Alianças estão sendo vistas como desvantagem na divisão de pastas do futuro governo. PT pretende considerar as legendas como bloco e não conceder um ministério a cada partido aliado. PT dá demais. Aí veja, voltando um pouco para o Lira. As bancadas dos dois senhores. O Dilma já se convenceu de que não terá uma base para além dos partidos de esquerda, com quem coligou para vencer a eleição. A interlocutores, ele admitiu que a cada importante votação terá de negociar com as bancadas, mesmo com aquelas que tenham representantes no ministério. O PSD, por exemplo, que pede 2 pastas, é dividido. Tanto no Senado quanto na Câmara, há uma divisão entre aqueles que vão caminhar com o Dilma e aqueles que são base fiel, né, do bolsonarismo e que dificilmente mudarão de posição por conta de ministérios. Um exemplo foi aquele Lucas, que é a questão do Alcolumbre, né, o senador bolsonarista, que é do PSD. O MDB, que provavelmente terá Simone Tebet, que querem no desenvolvimento social, também está dividido. Na lista, também entra União Brasil, que busca uma vaga no primeiro escalão do futuro governo e tem Moro em suas fileiras. E acho muito difícil o Moro compor com o PT, né? O próprio PT vai tentar escantear o Moro. E aí, como você viu lá o Chico, saindo do União Brasil, e deve migrar para o PL, o Moro deve ir para algum lugar. Algum lugar ele deve procurar para ir. Talvez para o Podemos. Vote lá se ele conseguir se resolver com a Renata Abreu, quem sabe. Mas olha só. O Cunha escreveu um texto longo, que ele coloca algumas teses, são teses, não é um fato, não é uma coisa que dá para bater o martelo, alguma teoria dele. Eu recomendo a leitura completa do texto. O título é A Direita Camuflada. Um texto grande, complexo, que ele começa a contar sobre como se deu a criação do PSDB, de onde veio, como a turminha do PSDB sempre foi de esquerda e aí precisou vender uma ideia que era de direita, até para quebrar a resistência. Ele fala, na época, inclusive, do Mário Covas, que todo mundo sabia que era de esquerda, teve que fazer um discurso de direita, a Globo deixou meio como plano B, caso o Collor não levasse. Confusão grande. Ele está explicando diversas coisas, falando dos altos e baixos desses partidos, nessa direita camuflada. O MDB também é a mesma porcaria. Aí lá para tantas, que ele vem com a tese que é interessante. Envolve a esquerda. Dependendo do cenário, né? Um cenário ruim, um cenário apocalíptico, o Brasil indo por buraco. Mas não pensem que durante os governos do Dilma, suposto gênio da política, ele não tenha cometido graves erros de política. Logo no início, não resistindo ao apetite do PT pelos cargos de governo, Dilma teve na sua volta o chamado mensalão, que foi a forma que optaram para construir maioria no Congresso sem entrega de cargos para outros partidos. O apetite grande demais. Grande demais o apetite, não tem espaço. Senão ele dá um ministério para cada partido. Não. O apetite da esquerda é gigante. Na época, Dilma precisava entregar todos os cargos para o guloso PT. O governo abrigou, inclusive, os derrotados naquelas eleições, que é o que eles estão prometendo fazer de novo. E olha que, naquele momento, a equipe de transição não passava nem de perto do número de hoje. Um sinal
que o apetite deve ter aumentado de lá para cá. Na época acho que foram 50. Quase 1000 agora. Imagina o apetite. Tudo era do PT, dividido entre as suas correntes. É o mesmo que tentam fazer agora, inclusive trazendo os velhos quadros que destruíram a economia do país e diversos segmentos, como o setor elétrico, depois daquela famigerada medida provisória assinada pelo governo Dilma e idealizada por vários que estão retornando como Maurício Tomaskin. Em síntese, um fato suplanta a discutível genialidade do Dilma, o insaciável apetite do PT por cargos e poder. Até hoje, nem Dilma conseguiu saciar essa fome deles. Será que vai conseguir? Essa direita camuflada aproveitou a oportunidade criada pela mídia, que carimbou Bolsonaro como antidemocrático, teve essa chance para justificar a sua adesão à esquerda única e exclusivamente pela defesa intransigente da democracia do país, pura balela. Era a desculpa necessária para retornar ao poder. Estamos assistindo aos primeiros movimentos. Dilma vem delegando a futura gestão do Geraldo Alckmin. Isso tem duplo sentido. Primeiro, mostrar que ele será diferente da Dilma, tendo o vice como administrador conjunto, evitando as especulações de se criar um novo Michel Temer. O cara tá com medo de ter um Michel Temer. O cara tá com medo da própria sombra. Segundo, representar a tomada de poder pela direita camuflada, bastando para isso que alguns nomes indicados na transição venham a efetivamente comandar o país. E olha só, alguém acha que as ideias dos escolhidos para a economia, nomes do PSDB e do PT, vão coincidir em alguma coisa? Eles já estão brigando, a gente já comentou sobre isso. O Pércio Arida e o Lara Rezende já não estão se falando mais. Quem dirá ter as ideias similares com o Guilherme Melo e o Nelson Barbosa? Não vai. Não vai. Mesmo que inicialmente alguns quadros do PT exerçam a maior parte do poder, isso vai diminuir com o tempo, até pelo previsível fracasso das suas atuações. E aí o Eduardo Cunha, ele junta tudo isso para seguir para a conclusão falando o seguinte: problemas à vista. Como o Dilma antecipou que não vai disputar a reeleição, isso é preciso pagar para ver, a disputa que o PT vai fazer por poder tem como pano de fundo a primazia da disputa pela sucessão do próprio Dilma. Será muito difícil o PT deixar que a direita camuflada, representada nesse momento pelo Alckmin, tome integralmente o poder que eles acham que ganharam de novo. Se esquecem que não foi o Dilma que ganhou, mas Lula, apesar do PT. Aliás, não foi nem Dilma quem ganhou, mas Bolsonaro que perdeu. O difícil é que os gulosos do partido se convençam de que o país não os quer mais de volta. Se esse apetite deles fosse conhecido na campanha eleitoral, o Dilma teria perdido a eleição, mesmo com todos os erros da campanha de Bolsonaro. Eu comentei tudo isso e olha as notícias que já estão saindo, né? Essa notícia sai após o texto lá do Cunha. O Dilma busca acomodar base em meio à pressão de partidos por ministério. Partidos aliados devem ser acomodados entre 15 a 20 pastas, talvez menos. O restante, também variando entre 15 a 20 ministérios, ficaria com o PT. O PT vai ficar, no mínimo, com a quantidade igual a todos os outros somados. Então, esse cenário de apocalipse, ele realmente é pior do que todas as esperanças, né? Porque realmente não é a volta de uma frente ampla, é a volta do PT. Olha o caos que estão querendo colocar o país. E além da cota do PT, tem a cota pessoal do Dilma. Tá entendendo? Aí você vê qual o ministério que eles vão dar. Vai dar, se for o esporte, pra turma do PCdoB. Nossa! A cota pessoal do Dilma a gente já comentou. Fazenda, Justiça, Articulação Política e mais um outro que eu não tô lembrado. Ministério-chave como Desenvolvimento Social, que é o da Cidadania. Orçamento grande, MEC. Aí tu acha que o PT vai abrir mão? Então os setores-chave do Brasil vai estar tudo na mão da esquerda do PT. Olha o caos. A gente já tá no caos. Primeiro que o PT só tem que mudar errado. Isso eu concordo com o Cunha. É previsível que o PT vai dar errado. Segundo, além de dar errado,
brigas internas, disputa pelo poder e uma turminha do lado de fora querendo dar uma abocanhada. Isso num cenário onde o legislativo cada vez mais ganha mais poder. Lira, eu todo poderoso. Pacheco a gente não conta. Pacheco é, meu Deus. Senta no colo também do Lula se deixar, né? Senta no colo numa festa, óbvio, de maneira sensata. Só assim, nível de amizade e de proximidade. Não é qualquer pessoa senta no colo de ninguém. Tem como esse Brasil dar certo dessa forma? Imagine o caos que o Brasil vai ser envolvido durante, sei lá, que seja aí 4 anos. A depender do cenário que se desenhar. Essa composição, porém, ainda depende de novas negociações. A principal jogada do Dilma na semana passada foi com MDB, PSDB e União Brasil. Juntos, eles pedem 7. Juntos. Antes, cada um queria pelo menos 2, 3. Agora a Júnior já quer 7, já diminuiu. A fatura ainda pode ser reduzida. De como? Se der posto-chave no Congresso e tiver influência em indicações para estatais. PT, mais PT, mais indicações políticas para estatais. Qual o resultado? Vocês já viram esse filme? Quantas vezes? Meu Deus do céu. Não, meu Deus. Aí você vê, o cara tá com medo da própria sombra. PT resiste a dar ministério a Simone Tebet. Por quê? Nossa, ela tá lá com o Dilma o tempo inteiro. O PT quer falar o seguinte: se você tiver um ministério, é na cota do MDB. É a cota do MDB. Aí o MDB falou, não, na minha cota não. É a cota do pessoal lá do cara. A minha cota é minha cota. Por mim, eu não coloco a Simone Tebet. Aí o PT foi agora. Não, na minha cota não tá não. Aí o que teria que assumir o nome da congressista como representante do partido no governo. O MDB não quer. Já não vai tomar essa iniciativa. Não vai. E aí a turma do PT vai mandar na conta deles? Não vai. Porque o PT avalia que a Simone Tebet pode virar uma espécie de Sérgio Moro do governo Lula. Não, eu estou saindo porque eu descobri isso, descobri aquilo outro, etc, tudo mais. Olha o caos. Olha o caos que nós vamos colocar o Brasil. Convidados para a base, MDB e PSD almejam mais espaço na esplanada do que o sinalizado pelo Dilma. Aí tá aí, né? Eles vão poder controlar menos do que previam. E União Brasil, né, passa por negociação, quem sabe ocupar postos importantes no Legislativo. Isso aí corrobora o que a Folha de São Paulo está falando. Não nos representa. Aí se no dito centro democrático, né, que era MDB, União Brasil, etc, já foram do centrão no passado, agora é centro democrático. Se nessa turma já tem confusão, você esperava que pelo menos na esquerda, os aliados históricos, esses aí estão unidos. Mas vocês viram lá no início, né, que os aliados históricos estão se sentindo desprestigiados. Olha isso daqui. O PSB. O partido do Alckmin, do vice. A chapa da coligação, PT-PSB, não nos representa. Tá falando de quem? Do Flávio Dino. A indicação do Flávio Dino não é do PSB. É da cota pessoal do Dilma. É da cota lá. Escolha pessoal. Escolha pessoal. Por quê? Porque o Flávio Dino, até junho do ano passado, era do PCdoB. O cara é mais PCdoB do que PSB. Tava lá o tempo todo. Calma, cara. Tu só mudou de partido pra se eleger. Não, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Tira meu nome da tua boca. Olha o caos. Olha o caos que a turma tá colocando no Brasil. Aí você vê. Vai ter julgamento aí, né? Amanhã. Hoje começa a PEC do Rombo. Amanhã começa o julgamento também da questão das emendas de relator na Suprema Corte. E aí, o que vem sendo aí precificado é que deve ter algumas mudanças para encontrar um meio termo. Ou seja, o Legislativo continua com poder, com o Executivo em caos, sem nenhuma responsabilidade. A minha economia vai sofrer um baque gigantesco, sem apoio popular, com o país dividido, um presidente que não pisa na rua, se elegeu basicamente sem pisar na rua, com medo de ser vaiado. E aí? Para onde que vai esse país desse jeito? Aí nesse meio tempo, você ainda vê algumas coisas. Os partidos que estão em destaque, MDB, União Brasil, PSD, por quê? Porque tem bancada. São partidos grandes. E aqui, inclusive, faz sentido alguma coisa que eu falei lá no início sobre o Tarcísio. PSDB deve ser oposição ao Dilma para sobreviver.
O Aécio fala, ó, é isso que permitirá que o partido sobreviva. Por mais que o presidente Dilma tente ampliar suas alianças, o PT ainda é um partido enraizado no atraso. E aí pergunto para ele o seguinte, o PSDB vai votar a favor da PEC transição? Ó, eu acho que essa PEC é uma grande irresponsabilidade. Eu defendo que apoiemos a PEC do Tasso Gereissati. Essa do PT me assombra, porque ela me remete a 2015, 2016, com absoluto descontrole fiscal, inflação crescendo, punindo os mais pobres. Aí pega o que o Aécio está falando, olha o que o Eduardo Leite disse. Eduardo Leite assume o PSDB para construir nova oposição a Lula e diz que será necessário recuperar protagonismo. O Leite ponderou que a ampliação deve se dar também do ponto de vista programático. Isso a gente comentou ao longo dos últimos meses, como os partidos políticos brasileiros perderam a sua identidade. Estamos hoje numa fase que a população procura se identificar com seus políticos, tem uma base, algumas ideias claras. Ninguém sabe a diferença do PSDB pro MDB, pro União Brasil, pro PSD. É a mesma porcaria. Mesma coisa. Vamos ter que promover um congresso que estabeleça uma revisão programática, atualize as bandeiras que devem ser erguidas pelo partido para que a gente possa estar sintonizado com o que se observa de demanda da sociedade. Aécio e a turma do PSDB é tudo legislador. Eles têm o outro executivo e, obviamente, o Eduardo Leite vai seguir naquele jeitinho dele. Mas o legislativo vai ficar aí na gritaria. Não precisa ter consenso. Não precisa. Nesse momento, é gritaria. Nesse momento, o PSDB vai para gritaria, para quê? Para aparecer, para ganhar protagonismo. Mostrar, olha, nossa causa, nossas pautas, etc, tudo mais. Quem tem que buscar um pouco de coerência, né? Coesão, governabilidade, é quem está no executivo. Aí você vê o próprio PSOL na mesma linha. O PSOL não é bobo. O PSOL não é bobo. O PSOL sabe assim. A gente dificilmente, pelo jeito que o PSOL é, perante a sociedade brasileira, uma sociedade que ainda é predominantemente conservadora, é muito difícil que o PSOL vença um cargo do executivo que precisa da maioria. Só que o PSOL sabe que essa agenda woke, ela segue crescendo no Brasil. Ela segue ganhando corpo. E cada vez mais o PSOL vem se destacando entre os mais jovens. Aí o que o PSOL está fazendo? Ó, a gente ficou maioria pra gente não compor o governo. Não vamos ter ministério, não vamos ter cargo. A Sâmia Bonfim diz, a gente quer ter liberdade para se posicionar como o PSOL sempre se posicionou, como ala mais à esquerda, vocalizar pautas que a gente sabe que ninguém vai pautar. Você não acha aí que os picanheiros vão começando aquele discutir, não, vamos aqui, vamos ceder num ponto, ceder no outro. Aí, pensa o que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Isso estou falando no cenário apocalíptico, né? A esquerda chegando ao poder. Pensa o que aconteceu durante Bolsonaro. Que vinha lá, Bolsonaro traidor, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro. Você acha que a esquerda também não vai falar a mesma coisa? Aí o pessoal vai aparecer e vai falar, nós somos a solução. Nós somos os super comunistas. Nós não mudamos de lado. Nós somos esquerda pra valer. Aí querem ficar de fora. Esse discurso de gritaria, gente, ele ajuda pra oposição. Quando você é situação, como é Bolsonaro ainda, tem que ter um quórum para poder as coisas andarem. Isso é um entendimento que a direita precisa. Ela vai precisar. Independente do que acontecer, a direita precisa entender algumas coisas. Ser situação é muito mais difícil do que ser oposição. Ser oposição joga pedra. E aí tinha gente que vai jogando pedra em Bolsonaro todo dia. Tinha motivo para criticar, tinha, mas tinha tanto problema que ele tinha que enfrentar. Eu preferia falar dos problemas que o Bolsonaro tinha que enfrentar. E apoiar ele. Aí você vê na mesma linha, o pessoal meio que tá brigando. Mas quem tá brigando? É o Boulos. Por quê? Porque o Boulos, ele quer sair para um cargo do executivo já em 2024. O Boulos tá mirando a prefeitura de São Paulo. Então ele quer estar coligado com o Dilma. Ó, eu e o Dilma, estamos juntos. Se você vota no Dilma, vote em mim. Ele é a dissidência dentro do PSOL. Olha lá, a ala do PSOL defende não integrar governo Lula. Boulos diverge. Aí o Glauber Braga diz, no entanto, a posição independente, sem ocupação de cargos no executivo, é mais benéfica ao governo para que a sigla possa fazer enfrentamento às chantagens do centrão e que isso, aquilo, outro, tudo mais. É ficar naquele discurso vazio que não agrega em nada, que você sabe aquelas pautas que... Sabe quais são as pautas que a esquerda defende? Vocês sabem disso. O próximo assunto era interessante, mas não vou comentar hoje.
porque eu quero comentar uma série de notícias. E envolve aí o encontro que teve com os americanos e uma notícia que saiu no Brasil sobre umas delegacias de mentira. 3 delegacias de mentira que foram encontradas. A história é interessante, saiu lá na coluna do Jamil Chad do UOL. Isso a gente comenta amanhã, que eu quero juntar com mais algumas coisas. Mas por hoje tá aqui os links do vídeo de hoje e é isso. Fico por aqui, compartilhe o vídeo. A live de hoje, de política semanal, lá no Quinto Elemento, deve acontecer amanhã, porque hoje o Arthur não vai poder, outros participantes também não poderiam, enfim, devemos fazer amanhã. Por só esse aviso. E é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E com fé no Espírito Santo, eu espero. Coisas tão complicadas nas redes, né? Vocês estão acompanhando. Não preciso nem avisar o que aconteceu no dia de ontem. Eu espero poder estar aqui amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!